Em um cenário cervejeiro em constante mudança, lançamentos semanais, dominado por poucos estilos de cerveja, um Beer Hunter busca continuamente redescobrir sabores, aromas e experiências. Para isso, ele roda o mundo cervejeiro, degustando estilos, expandindo seu paladar. É um trabalho difícil, mas alguém precisa fazer. E sua jornada está retratada nessa série. Estilos Esquecidos. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e, cara, a gente está preparando uma série foda. Uma série para ressurgir alguns estilos que já fizeram parte da história da cerveja, só que hoje em dia estão praticamente esquecidos. Então pegue a sua luvinha, pegue seu espanador, porque hoje a gente vai entrar um pouco a fundo num estilo bem legal, que tem muita história, que fez parte que tem muita história, carrega muito sabor, que hoje em dia algumas poucas cervejarias se arriscam a fazer. Não que ele seja difícil, só comercialmente é inviável, né? A gente sabe que hoje em dia, basicamente, o que se lança no mercado, isso é uma crítica, é só New England de 40 pau, sour de fruta do escambau e coisas que não fazem jus à história da cerveja. Então a gente vai falar desse estilo chamado Mild, Dark Mild, que é a Session Ale original inglesa, né? Ela tem muitas das características de uma cerveja escura, ela tem um baixo teor alcoólico, baixo amargor, altíssima drinkability, entrega muita coisa maravilhosa que só você fazendo em casa você vai poder provar, porque nem sei quem que vende uma mild hoje em dia. Então a ideia dessa série é pegar esses estilos históricos, coisas foda e recriar. Já que a gente não consegue comprar para tomar, a gente vai ter que fazer. Mas essa é a parte boa. A gente, como cervejeiro caseiro, não tem compromisso em vender a cerveja, se vai ter aceitação do mercado ou não. Você vai ter a sua aceitação, é o mais importante. Então vamos estudar junto nessa série. Vamos entender mais ou menos que história de mild é essa. Primeiro pelo nome. Em inglês, mild dá o significado de ser alguma coisa mais branda, suave, né? Hoje em dia faz sentido para o estilo, mas nem sempre foi assim. Na verdade, o termo mild era referente a uma cerveja jovem. Era uma cerveja que não passou por um envelhecimento, né, como algumas passavam, né? O pessoal envelhecia armazenava, né, envelhecia também em barrica de carvalho e tal, para preservar, e deixavam algumas cervejas que realmente precisavam de uma maturação mais longa, tá? Uma cerveja um pouco mais alcoólica. Mas assim, o termo mild era basicamente para falar que era uma cerveja jovem, não era uma stock ale, que era uma cerveja já envelhecida, armazenada, maturadinha por mais tempo, uma cerveja mais especial, uma cerveja que as cervejarias cobravam um pouco mais alto valor, porque era uma cerveja especial, uma cerveja para ocasiões. Então, essa daí era a cervejinha de giro, esse termo mild, mas podia ser outras cervejas, né? Não era bem um estilo, era uma forma de fazer a cerveja, né? De servir ela rapidamente. E daí também não tinha uma alta carga de lúpulo, né? As que tinham alta carga de lúpulo, vocês sabem que ela preservava durante mais tempo. Então, essa mild era a cerveja de giro, a cerveja do povão, né? E também naquela época, a gente está falando ali questão de 1800 e caralhada, né? Todas as cervejas meio marrom, tudo era ale. Os caras chamavam de ale. É o termo que usavam, né? Não falavam uma beer, one beer. Chamava de ale. E claro, daí tinha as mais escuras, tá? Uma porter ou uma porter stout. E depois ali com uma grande revolução que foi o surgimento da India Pale Ale, né? Através de um processo de usar maltes claros na cerveja, o pessoal começava a chamar de Pale Ale, tá? E depois toda aquela
aquela historinha lá para boi dormir, que falam que mandavam a cerveja para a Índia, tal, não sei o que, e surgiu esse estilo para preservar, tal. Não é bem isso, é um pouco disso, é um pouco daquilo. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora. Depois do surgimento da India Pale Ale, realmente os cervejeiros começaram a achar necessidade de diferenciar, colocar um nome diferente que realmente impactasse e as pessoas soubessem reconhecer essa cerveja. Então surgiu esse estilo, a Mild Ale, né? Que era essa cerveja jovem, essa historinha que eu contei. Então ficou mais claro a partir desse momento, mas ainda era muito aberto. Cada cervejaria fazia de um jeito, essa cerveja jovem que servia. Por quê? Até questão de 1900 e caralhada, no comecinho lá, tinha umas mild parruda, umas mild de 6, 7%. Então ainda não foi afunilando para o que a gente tem hoje em dia. Uma parte interessante que daí você vê como a história adapta o estilo de cerveja. O governo inglês lá começou a taxar as cervejarias, o produto que elas estavam vendendo, a partir da OG dele, ou seja, a partir do teor alcoólico. Então as cervejinhas mais suavezinhas, né, umas bitter, então, as cervejas de 3%, 4%, tinha uma carga tributária menor. E daí as mais parrudas, mais especiais, que davam um trabalho assim maior, demorava um pouco mais de tempo para ficar pronta e maturada, já era uma outra taxa, que era bem maior. E daí foi um cata-cavaco. O cervejeiro falou, não vou conseguir ficar fazendo essa cerveja alcoólica aqui, que os caras vão me cobrar minhas calças. Então, vamos dar uma focada tal, nesses estilos um pouco mais leves. É por isso que muito estilo inglês não é tão alcoólico. Você pega uma Ordinary Bitter, você pega algumas Dry Stout, algumas Porter, então é bem menos alcoólica do que as outras versões americanas. Tem muito de história por conta disso. E também tem uma outra coisa que aconteceu lá na Europa, não sei se você está sabendo, né? Duas coisas que foram meio drásticas, né? Chamada Guerra Mundial. E uma escassez enorme de insumos também, porque faltava tudo, né? Você tinha que fazer rifle e tanque e bomba. Então tinha uma escassez ali, né? Um foco um pouco diferente, né? Você tinha que sobreviver primeiro para depois tomar uma breja. Daí começaram a focar em estilos com menos insumos, né? Menor teor alcoólico, e dá para você beber e tal, e não vai ser um custo de produção tão grande. Isso começou a ditar basicamente como os caras faziam cerveja, né? Nas cervejarias lá. E mesmo que depois da guerra a coisa tenha suavizado, teve um boom econômico, meio que ficou e a Mild foi dançando nisso. Então eles começaram a fazer versões dessa cerveja jovem menos alcoólicas, tal, e ela sempre foi meio marronzinha. E aí acabou ficando que o estilo uma cerveja pouco lupulada, cor marronzinha, um pouco escura, e agora com essa questão do baixo teor alcoólico. Mas isso é legal, tem coisas muito interessantes numa mild que você pode perceber quando você tomar. Parece que estava tudo bem, as Pale Ale, as inglesas, aqueles estilos tradicionais ingleses e tal. E daí na década de 70, 1970 e pouco, começou a acontecer a outra revolução, né? Que foram das lagers, né? As lagers entraram forte lá no Reino Unido. É claro que as lagers são bem anteriores, tal, já faziam sucesso, mas para valer mesmo nos pubs inglês tradicional, que o pessoal serve naquelas torneiras que você empurra por oxigênio, assim, daquele esquema tradicional, mas as lagers de barril começaram a dominar, essas cervejarias grandes, né? Então começaram a dominar e sufocar esse estilo tradicional e mingou, basicamente é isso. Então você tem algumas bitters ainda inglesas, umas IPAs inglesas e tal, mas essas lagers, né, dominaram tudo ao redor do mundo inteiro, também é verdade. Acabou-se quase todos os estilos tradicionais. Até que uma outra revolução cervejeira, que a gente está aqui até hoje falando sobre cerveja por conta dela, que é a Revolução Americana de cerveja. Os americanos começaram a tomar gosto desses estilos inglês tradicional, estilo belga, estilo alemão, que já estava tudo minguando, e fala, vamos fazer uns negócios da hora. Então cervejarias como a Sierra Nevada,
a Samuel Adams e outras americanas começaram a ressurgir esses estilos ingleses, principalmente com as Pale Ales, tá? E a Mild meio que veio junto nisso, de rabeira, né? Então alguns exemplares americanos, tem algumas cervejarias que ainda fazem tal, mas meio que tá sempre ali, né? Quase no último suspiro. E antes que a Mild dê o seu último suspiro, a gente tá gravando aqui, a gente vai fazer. Então, a gente vai fazer a nossa Dark Mild, né? Que eu vou pegar ela já aqui no copo pra gente degustando junto. Daí eu vou falando a receitinha dela com o Brew Note, que eu fiz bonitinho e tal. Inclusive no vídeo que a gente lançou o Brew Note, a gente fez a degustação dela. Mas a gente faz aqui de um jeito mais despojado. Bora lá pro copo. Tá aqui a Killer Crown, né? O corvo assassino. É só um trocadilho, sei lá se é trocadilho mesmo. Mas o rótulo você sabe de quem que é. É da Agência do Cervejeiro. Ela que vai ajudar a ressurgir a sua cerveja, dar uma cara nova, uma roupagem moderna, sensacional para sua cerveja. E lá você consegue fazer esses rótulos autoadesivos, uma impressão colorida, sabe? Um negócio maravilhoso, que é bem barato, você faz a quantidade que você quiser, o 90 centavinhos, você faz um rótulo show de bola como esse. E ó, fica bacana, Killer Crown, né? Em breve a gente vai falar sobre como desenvolver rótulos. Então vamos pro copo. Enquanto isso, você acessa lá no Facebook, fala com eles, faz um orçamento que eu tenho certeza que você vai gostar. Rapaz, vou dar uma... Cara, que coisa linda. Tá aqui a nossa Dark Mild, que a gente fez em apenas 7 dias. Porque ela só tem 4,4 de álcool e é uma mild, então é uma cerveja jovem. Cara, já vou entrar em detalhes do aroma dessa cerveja. Mas vamos lá. O que consiste essa receita? E aliás, todas as receitas dessa série que a gente está fazendo, lançando agora, vão estar lá na Insumos do Vale, que está patrocinando essa série. Então é a Brew Shop que tem mais estilos diversos de receita. Então se você quiser se aprofundar, entender um pouco mais sobre cerveja e estilos, lá com certeza vai ter um estilo novo ou velho, né, que você vai gostar de conhecer. É um estilo bem fácil de fazer, na verdade. A maioria das cervejas inglesas não é tão difícil fazer não. A gente faz a nossa mostura lá com um blend de maltes. Quanto mais original no sentido de você seguir essa receita e tal, vai ser interessante. Então, a base é malte pilsen. Claro, se você usar um Marisotto, fica melhor. Fica um pouco mais caro, mas fica melhor. Malte brown, que é um típico malte inglês, que era muito tradicional. Às vezes, a cervejaria usava só o malte base e só esse malte brown para fazer mild, para fazer porter. Era bem legal, cara. Então, esse malte brown, eu acho que é fundamental. Esse daí dá diferença mesmo. E um caramelo 400, um caramelo escuro, e um malte de chocolate também, que vai dar essas notas de chocolate que eu estou sentindo maravilhosamente bem. Você faz uma mostura, faz uma rampa alta, né? Então a gente está falando ali de 68, 69, quase 70. A lupulagem que a gente faz é só de amargor, tá? Então a gente está pensando ali em 18 IBU, 20 no máximo. Então você não precisa acelerar tanto assim. Então a gente coloca só 10 graminhas de Admiral no comecinho e já era. Fermentação a gente usa o S04 de toda o velho de guerra inglês, que vai dar um perfil bem legal. Aqui a gente optou por não esterificar a breja, ou seja, a gente fermentou bem geladinha. Então a gente fermentou ela a 16, 17 graus. Então foi bem rápido, esse fermentinho é bem rápido e é isso, cara. O estilo, ele tá entre, vai fazer uma analogia, entre uma Brown Ale e uma Porter, sabe? Ele caminha mais ou menos isso, só que ele é bem pouco amargo, ele tem pouco teor alcoólico comparado com essas duas. Então ele é bem suavão, mas a drinkability disso é maravilhoso. E outras coisas legais, o aroma disso aqui, eu apelei, né? Quer dizer, o André apelou nessa receita, que a receita é dele, porque tem muito caráter de malte, mas muito, estourando. É tão legal quanto o lúpulo. Um negócio da hora, autêntico, com aroma de chocolate, um pouco tostadinho, torradinho, caramelo.
sabe? É algo... Lembra um pouco Nutella isso aqui, cara. Não que seja uma cerveja de Nutella, mas ela lembra essa avelã com chocolate. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é cerveja da Páscoa. Eu acho que assim, para você ter experiência desses estilos que a gente pretende falar aqui, você vai ter que fazer, né? Se você achar algum vendendo por aí, uma mild ou qualquer outro estilo que a gente vai de repente falar aqui, vai atrás, prova, experimenta. Cerveja é muito mais do que só tomar Pilsen, só tomar IPA, só tomar sour com framboesa, não sei o que. É muito mais, cara. É um universo apaixonante. E eu queria passar um pouco dessa paixão que a gente tem aqui no canal para vocês que estão começando, para vocês que já faz cerveja faz tempo. Vamos explorar, cara. Tem muita coisa, tem muita história envolvida. Você aprende não só sobre uma receita em si e tal. Não precisa ser o Zé Receitinha, ficar só guardando muita receitinha. Não, receitinha de IPA, quero stout. Não, aprende junto com o estilo que você quer fazer, porque tem tanta coisa foda que a gente tirou para aprender junto com vocês. Então a gente faz uma pesquisa, tal, a gente vê, escreve um roteirinho legal, capricha na receita, na fermentação e traz tanto uma receita quanto uma historinha, né? Que fica legal, eu tenho certeza que vai te ajudar daqui para frente. E a gente precisa da contribuição de vocês. Diz aí os estilos históricos, clássicos, antigos. Não precisa ser tão antigo assim. Não vou fazer cerveja da Mesopotâmia, nem cerveja de mascamilho, tá? E nem sour. Coisas que seria um suicídio comercial uma cervejaria lançar. Comenta aí, deixa aí. As próximas a gente vai pegando sugestões, tal. A gente quer que essa série se mantenha durante muito mais tempo. A gente vai fazendo o BJCP de baixo para cima. Em vez de pegar os mais populares, a gente pega lá de baixo. E daí fica aí nossa contribuição para esse universo cervejeiro. E se você quiser se aprofundar de fato e realmente entender o porquê de cada malte, porquê desse balanço da receita, por que ela fica assim, por que apesar de ter pouco malte ela não fica aguada, tal. Se você quiser entender e desenvolver as suas próprias receitas, o que você faz, hein? O que ele faz, Edu? Ele vai em cursos.cervejafácil.com, que a gente tem um curso de desenvolvimento de receitas. E lá a gente passa também essa mentalidade de você buscar fontes legais de receita para você adaptar e fazer do seu jeito, fazer da sua cara, né? Aqui a gente fez a mild, ela tá um pouco nada mild no sentido de neutra, levinha no aroma. Aqui tá puxada, tá como se fosse um dry hopping de malte. Mas isso é legal, isso daí vai de você conhecer os insumos e saber trabalhar com eles, tá bom? Então eu tô aguardando você lá nos cursos.cervejafácil.com. O curso é online, você pode acessar quando você quiser, é seu para sempre, tá bom? É isso, pessoal. Deixa nos comentários os estilos que você quer ver aqui. E é isso, bora explorar esse universo da cerveja juntos. Um abraço e boas brejas.